E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Latari, eu sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas, campus Rio Pomba, e também sou produtor e criador de conteúdo no Universo Discreto, especialmente no YouTube, que é a minha principal rede. Eu fui convidado aqui pelo Instituto Princípio para apresentar para vocês uma série de conteúdos confiáveis, uma curadoria de computação. Então tem desde filmes, tem livros, tem personalidades. Eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo um pouco dessas escolhas que eu fiz, mas eu já aviso a vocês para dar uma olhada na descrição, que vocês vão ver a lista, toda essa listagem bastante completa e está bem imperdível, então não deixa de dar uma olhada aí. Bom, vou começar aqui falando de grandes personalidades da computação. É até difícil fazer uma listagem com poucos nomes, mas eu vou tentar apresentar aqui uma pincelada aqui de alguns nomes que eu acho bem importante de você conhecer. Lembrando que toda essa lista ela não está ranqueada. Bom, para começar, não tem como eu não falar da Nina da Hora. Ela é uma pessoa bastante popular da parte de computação. Ela é uma especialista formada na PUC-Rio em computação. Ela atua também como consultora do TSE para as eleições de 2022 e também ela ajuda, uma espécie de consultora também de empresas como o TikTok. E a Nina, ela faz um trabalho, ela faz uma divulgação e uma pesquisa falando bastante da questão da desigualdade, falando de como algoritmos que, se não forem usados com cuidado, pode causar problemas ou agravar problemas já existentes na sociedade. Por exemplo, um tema que ela tem comentado bastante é a questão do reconhecimento facial. Se usado para segurança pública, ele pode ser um pouco complicado, ele pode condenar pessoas, indevidamente, pode alimentar um certo preconceito, então é uma coisa que tem que ser analisada, considerada com bastante cuidado, já causou erros e algumas condenações injustas aí no passado. Um outro nome que eu queria trazer para vocês aqui é o da Sandra Ávila. Ela é professora da Unicamp, ela atua nessa parte de visão computacional, que consiste em você extrair informação de imagem. Então, por exemplo, você pode olhar uma imagem de raio-x para dizer se uma pessoa está com doença A ou B, ou se não está. Visão computacional tem muito disso. Você analisa informação de imagem a fim de auxiliar numa tomada de decisão. E a Sandra, ela faz um trabalho importantíssimo no diagnóstico de algumas doenças, especialmente do câncer de pele. Ela é uma pesquisadora super premiada com esse tipo de trabalho e também uma inspiração para todos nós, pois ela é nordestina, e uma mulher nordestina que chegou bastante longe. Em se tratando de canais de YouTube agora, não tem como não falar de dois que eu acho que fazem um trabalho belíssimo aí na internet. O primeiro deles é o canal Peixe Babel. Ele é um dos mais antigos aí da divulgação na parte de computação, criado pela Camila Laranjeira e pela Vivi Mota. Na verdade, a Vivi Mota entrou um pouquinho depois. O Peixe Babel, ele sempre tentou desmistificar, comunicar o que é complicado da computação para todos os públicos. Não à toa esse nome Peixe Babel é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, como se fosse um peixe que é uma espécie de um tradutor, Então meio que o Peixe Babel traduz conceitos complicados de computação para todos os públicos e também tem essa pegada atualmente muito grande sobre a diversidade, sobre tecnologia, sobre os efeitos que isso tem na sociedade. Tem também o Programação Dinâmica, que é um canal mais ou menos recente, tem alguns poucos anos de estrada, mas que faz um conteúdo belíssimo e cresceu muito, muito rápido, o que demonstra a qualidade desse tipo de conteúdo. O canal é desenvolvido pelo Halisson e pela Kizzy, e é um canal que fala bastante de IA, ciência de dados, fala de carreira, fala também muito da parte acadêmica de computação para todo mundo. Eles fazem live, eles têm um conteúdo bastante dinâmico, o próprio nome já diz, vários formatos, vários quadros, tentando trazer muita informação sobre computação, que muitas vezes é difícil você ter acesso, que está mais escondido em livros ou cursos. Eles trazem isso de um jeito muito fácil de entender para todo mundo. Falando de livros agora, um livro que eu recomendo bastante é o Algoritmos de Destruição em Massa, da Kate O'Neill. É um livro que também conversa bastante sobre essa questão complicada, polêmica de hoje em dia, que é a questão de como os algoritmos eles podem agravar questões sociais. E o livro ele traz algumas receitas de como a gente pode observar isso e como tentar lidar com esse tipo de problema. Tem até alguns exemplos complicados que o livro traz, que é, por exemplo, sobre o uso de algoritmos para decidir, por exemplo, se a pena de uma pessoa que está presa aumenta, diminui, baseado, enfim, de uma série de informações. Por exemplo, algoritmos que também decidem se uma pessoa recebe ou não um empréstimo de um banco, e aí
Obviamente, ele pode analisar questões, por exemplo, onde a pessoa mora, e o livro tenta trazer luz a essa discussão de como lidar com esses problemas, como os algoritmos eles podem funcionar melhor aí para a sociedade. Um outro livro que eu acho importantíssimo falar, mais nessa pegada de divulgação e comunicação científica, é A Informação, uma história, uma teoria, uma enxurrada, do James Clerk. É um livro que conta a história sobre a informação. O James Clerk, ele é um jornalista já conceituado para falar sobre divulgação científica, dos mais variados temas. Nesse ele conta a história da informação, desde períodos mais antigos, como tribos africanas se comunicam por meio de tambores. Então ele fala desde aquele tempo até períodos mais recentes, desde, por exemplo, o surgimento da Wikipedia. E esse livro ele vai contando toda essa história até lá, passando pelo telégrafo, pelo telefone, pela genética, enfim, vale a pena, é imperdível também. Quando a gente fala de sites assim importantíssimos sobre computação que vale a pena você ver, um deles é o Tecnoblog. O Tecnoblog é um dos sites mais antigos sobre informação, sobre notícias da parte de tecnologia. Então você tem notícias, você tem análises sobre compra de equipamentos, computadores, smartphones, fala também bastante da parte de segurança e tem um podcast que é bastante ouvido, um dos mais assistidos, né, ouvidos, melhor dizendo, do tema, que é o Tecnocast. Tem também o Tecmundo, que é originário do Baixa Aqui e que também fala bastante de novidades, fala sobre empresas, fala sobre segurança digital, internet, também vale muito a pena. E finalmente vamos falar aqui de dois filmes muito bons que eu recomendo que vocês vejam. O primeiro deles, O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing. Para quem não conhece o Alan Turing, ele é uma das pessoas mais importantes da ciência da computação, é um dos pais fundadores dessa área. Boa parte da teoria dos ensinamentos dele serviram como base para o surgimento do primeiro computador mais tarde, mas esse filme, ele conta como o Alan Turing foi crucial para a quebra da criptografia nazista, a máquina Enigma. É uma história bastante romantizada, hollywoodiana, mas que é bem interessante para você conhecer um pouco mais da história dessa grande personalidade, e o filme, ele teve várias indicações ao Oscar. E finalmente, outro filme muito bom que eu recomendo que vocês vejam é o Ex Machina. O Ex Machina, ele brinca um pouco com essa ideia do teste de Turing. Para quem não conhece, o teste de Turing é a ideia de você colocar um ser humano para interagir com uma interface. Ele vai interagir com alguém sem saber se é uma outra pessoa ali falando com ele ou se é uma máquina. E se for uma máquina e essa pessoa que está interagindo não for capaz de diferenciar, né, se é ou se não é uma máquina, então a gente diz que aquele algoritmo em questão ele passa no teste de Turing. E esse filme meio que brinca com um pouco disso, pois você tem a história de um grande empresário que leva um programador da sua empresa a interagir, conversar. Ele passa um tempo com uma IA, que é o experimento da empresa dele, que tem uma personalidade de uma mulher, com emoções, sentimentos de uma mulher. E eu não posso continuar, senão eu vou acabar dando spoiler do filme, né? Mas é um filme cheio de reviravoltas e surpresas e é muito, muito bom. No mais é isso, né? Eu agradeço aí ao Instituto Princípio por essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Na descrição vocês vão achar toda essa listagem completa. Nas redes sociais do Instituto Princípio vocês também vão ver muitas outras informações sobre toda essa listagem aqui, que é só uma pinceladinha para vocês conhecerem. E no mais é isso, pessoal. Agradeço por você que está assistindo até aqui. Muito obrigado.